Olá, gente querida. Estamos de volta aqui com o programa Conexões Espiritualidade Crítica. Como sempre, toda semana eu fiz um artigo que está aqui embaixo, o link, sobre o mesmo tema que eu vou conversar com vocês aqui agora. Bom, as tragédias, as más notícias continuam, né, de maneira bastante angustiante para qualquer pessoa sensível. Então, nós tivemos aí as declarações, piores declarações e projetos anunciados pelo Bozo do Norte, né? Eu não gosto de pronunciar esses nomes maléficos, né? Pelo Laranja do Norte, né? Dos Estados Unidos. Por exemplo, assim, além da deportação dos imigrantes, que no caso dos brasileiros foi feita da maneira mais assintosa possível, algemados nos pés, nas mãos, enfim, uma coisa horrenda, né? Ainda ele anunciou que também quer deportar os próprios cidadãos americanos que estão nas prisões. Falou que é gente ruim, que não tem que ficar no país. E aí já o presidente de El Salvador, que está sendo acusado internacionalmente por ferir direitos humanos fundamentais, prendeu uma quantidade enorme de gente sem o mínimo julgamento, com denúncias de tortura, etc. Ele já ficou entusiasmado e falou: pode mandar para cá que eu acolho os seus bandidos porque eu sei tratar os meus. Nesse nível, quer dizer, não falou essas palavras, mas esta é a mensagem, né? E aí depois anunciou, junto com o outro Bozo de Israel, né, ele anunciou, o Trump, que vai querer tomar Gaza. Os Estados Unidos pega Gaza e deporta os palestinos. Quer dizer, vejam, esta é a manifestação máxima do sistema em que nós vivemos. É a manifestação escancarada, sem disfarce, sem fingimento de que respeitam-se os direitos humanos ou que a democracia é na lata, né? Porque antes o presidente anterior ajudou fartamente, né, Israel a bombardear e matar milhares de crianças, mulheres, civis em Gaza, mas sempre com aquele ar de que queria a paz, etc. Agora o Trump não tem mais disfarce, vamos pegar, vamos deportar. Mas tudo isso, né, faz parte de uma concepção ou de uma anticoncepção de que o ser humano não vale nada, né? Quer dizer, não há... o ser humano pode ser morto, pode ser deportado, pode ser torturado, tanto faz, né? Seja, a concepção de que a humanidade pode ser dividida entre aqueles poucos que comandam, que têm dinheiro absurdo, que concentram as riquezas nas mãos, meia dúzia de trilionários, que se liberassem o seu dinheiro, e se o dinheiro, trilhões, não fossem aplicados em armamentos, nós teríamos fartamente a possibilidade de acabar com a fome no mundo, de assentar as pessoas nas suas próprias terras, com conforto, com saneamento, enfim. Teríamos um mundo muito melhor organizado e não teríamos essas massas que vão se deslocando desesperadamente, procurando abrigo em países que têm mais riqueza, mas que também agora estão em crise e, portanto, não querem mais receber imigrantes de nenhum lugar, né? É o caso, por exemplo, da Alemanha, que também outra má notícia que houve essa semana que passou, é que o partido CDU, né, que é da União Democrata Cristã, que é de direita, mas uma direita um pouco mais liberal, que é o partido da Merkel, né, que, por exemplo, ela sempre fez uma política de acolhimento aos refugiados, né, da Síria e de outros países. Agora, a CDU se uniu com a Alternativa para a Alemanha, AfD, que é um partido de extrema-direita, né, nazi-fascista, que está avançando na sua conquista de poder na Alemanha. E, ao fazer isso, o CDU fez uma coisa que o pessoal
eles chamam de romper o Brandmauer, quer dizer, eles romperam o guarda-fogo, o muro que guardava o fogo. Então havia um compromisso histórico deles de jamais se unirem à extrema-direita. E se uniram. E por quê? Exatamente para aprovar leis anti-imigração. Ou seja, nós estamos num momento em que a crise do capitalismo se expõe, porque é assim, essa crise é cíclica, lembremos de 1929, né? Foi logo antes, depois da ascensão logo depois a ascensão do nazismo, o fascismo já estava no poder na Itália, ou seja, né, a crise do capitalismo leva às ditaduras mais explícitas, não que antes essa democracia que temos no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar, na Alemanha, seja de fato uma democracia que o povo participa. Não é verdade. Votar simplesmente não é ter poder, né? Isso é uma ilusão que a democracia liberal nos dá, né? Porque quem comanda as democracias são as grandes corporações, os bancos, o complexo bélico-militar, enfim, é isso, né? Basta ver o nosso Congresso, como é comandado por interesses que não têm nada a ver com os interesses da população. E são todos postos lá pelo próprio povo, porque o povo não é educado politicamente, o povo é manipulado através daquilo que os marxistas, em comunhão com Althusser, dizem, né, que são os aparelhos ideológicos do Estado, a escola, a mídia, as igrejas, enfim. Tudo isso manipula e faz com que o pobre seja um pobre de direita, faz com que as pessoas não enxerguem, não tenham lucidez do descarte que é feito do ser humano no sistema capitalista. Esse descarte é quando alguém trabalha 25 anos numa empresa e é jogado fora, sem mais nem menos, às vezes com pouquíssimo dinheiro, né? Mas como um lixo, sem nenhuma consideração, quando faltava 2, 3, 4 anos para a pessoa se aposentar. Quer dizer, essa descartabilidade que se dá no mundo corporativo, é uma descartabilidade transposta para o mundo, internacionalmente, em relação aos seres humanos, que estão procurando abrigo, que estão procurando condições melhores de vida. Então deporta, deixa morrer no mar, não abre as fronteiras, põe muro, enfim. Nós estamos caminhando para um momento pior ainda, porque esses deslocamentos de grandes populações serão cada vez mais forçadas, porque por causa da crise climática haverá lugares na Terra em breve que se tornarão inabitáveis, e as pessoas vão querer se deslocar e todo mundo querendo só salvar o seu. Gente, é uma situação bastante difícil essa, mas assim, nós temos que apelar para valores como fraternidade, compaixão, misericórdia, amor ao próximo, porque só isso pode salvar a nossa civilização, salvar nosso planeta, né? E fazer com que nós tenhamos, pelo menos, uma tentativa de resgate de valores fundamentais, de acolhimento ao ser humano, que possamos nos organizar internacionalmente para tirar do poder essas poucas pessoas que manejam a opinião pública, agora mais ainda com as redes sociais, ainda mais com a liberação total tanto do Zuckerberg quanto do Elon Musk, né, de simplesmente poderem dizer o que quiserem na internet, e assim isso significa doutrinar o povo na extrema-direita, na homofobia, no racismo, na supremacia branca, nos valores conservadores extremados, na misoginia, enfim. Nós estamos dentro deste caldeirão terrível e temos que pensar lucidamente que é preciso tirar das mãos desses trilionários e tirar das mãos do poder, né, todo esse armamento que pode provocar outras guerras, e isso está em toda parte, é o Ocidente, é o Oriente também, porque a Rússia também tem armamentos nucleares potentíssimos, a China, enfim, né? E não nos iludamos, porque a China também é ditadura, né? E também é capitalismo, né? Tivemos aí agora recentemente um caso na Bahia de uma empresa chinesa
que tinha pessoas escravizadas, e eles estavam querendo levar essas pessoas, inclusive, para a China. Bom, as denúncias em relação a trabalho escravizado lá na China vêm de muito tempo. E por que as empresas ocidentais têm toda a sua produção lá na China? Porque a mão de obra é exploradíssima. Ou seja, isso é o pior do capitalismo, quando se explora a mão de obra de maneira a trabalhador não tem nenhum direito, não participar politicamente, né? Enfim. Então, não nos iludamos, né? Porque então agora os Estados Unidos estão assumindo uma ditadura explícita e estão provocando terríveis crises no planeta, então vamos nos apoiar na China. A China também é ditadura, a China também explora, a China também tem os seus problemas, alta tecnologia, educação avançada, mas não nos iludamos. Essa semana, o Luiz Felipe Miguel, na Boitempo, escreveu um artigo sobre isso, falando que a China não é nem uma ditadura socialista, é simplesmente uma ditadura. E no campo econômico, um capitalismo selvagem, né? Porque também está crescendo lá o acúmulo de riquezas. Então, vejam, diante de toda essa situação calamitosa em que nós nos encontramos no planeta Terra, nós precisamos fazer o quê? O quê? Né? Eu sempre tenho repetido isso, mas vou repetir. Nós precisamos ter uma militância diária, de conscientização das pessoas. Falar com cada um, explicar, mostrar o mundo em que nós vivemos. Temos que ser ativistas, constantes, lúcidos, despertos, críticos, engajados. Não com discurso de ódio, porque discurso de ódio retroalimenta o discurso de ódio da extrema-direita. Nós temos que, lucidamente, firmemente, amorosamente, fraternalmente, iluminar as consciências, abrir as consciências, abrir os olhos das pessoas, para que nós possamos formar uma massa crítica de cabeças pensantes que se oponham a esse sistema e que trabalhem conjuntamente, porque quando o povo da terra se levantar, quem vai segurar? Né? E essa semana nós tivemos aí também dois momentos de grande alívio para o coração. Para mim foi a carta que o Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, escreveu para o Trump, mas uma carta épica, bem escrita, firme, empoderada. Achei maravilhosa a carta, né? E as manifestações de milhares de pessoas em várias cidades da Alemanha, e para mim isso fala assim muito ao coração, né? Porque vocês sabem que eu morei 3 vezes na Alemanha, eu tenho uma relação ambígua com eles, porque essa questão dessa mancha histórica do nazismo, para mim, me pega. Então, essas manifestações em várias cidades, Stuttgart, Berlim, Bremen, Leipzig, tantas cidades alemãs que fizeram, e o povo cantando música de resistência antinazista, antifascista, foi muito bonito. Então, isso significa também houve manifestações em todo o mundo, da União Europeia, do Lula, de várias pessoas contra essa fala do Trump de tomar a Gaza e deportar as pessoas. Então, por aí, a gente vê que nem todo mundo está inerte, que o mundo tem resistência ainda, e nós precisamos reforçar, ampliar esta resistência. E, acima de tudo, manter a espiritualidade, a conexão espiritual, para que isso nos dê forças, para que isso nos dê equilíbrio emocional, também contato com a arte, contato com os nossos afetos, que é a receita que eu sempre dou o tempo inteiro aqui. Porque se não houver tudo isso, nós não temos coragem, consistência para esta luta que nos aguarda nos próximos anos. Ficamos por aqui, hoje leio o meu artigo e até a próxima semana.